Teve um momento em minha vida que o comum se tornou insuportável. E foi nesse momento que eu fiz uma grande virada na minha vida, que eu mudei a minha vida de uma forma muito radical. É muito nítido para mim na memória quando eu tive coragem de mudar o estilo de vida, e essa coragem foi muito maior do que as dúvidas que eu tinha na época. Eu comecei a minha antiga carreira profissional logo que eu me formei na universidade, me formei em administração de empresas em 1998 e comecei a trabalhar em uma empresa que transportava água, uma empresa que atuava na área de transporte de água. E logo essa empresa, que era uma empresa de destaque na cidade, foi incorporada por uma grande multinacional, como normalmente acontece com as empresas que despontam, de modo geral. E eu, através de uma indicação, entrei em contato nessa empresa, na área comercial dessa empresa. E eu realmente era uma pessoa diferente naquele lugar. Eu tinha os cabelos um pouco desalinhados, para o padrão, e a minha pele era bem mais queimada pelo sol do que a maioria das pessoas que lá trabalhavam. Eu não era o perfil de uma pessoa, pelo menos naquele momento, uma pessoa que me tornaria um executivo da empresa. Mas eu tinha muita vontade de ter sucesso e muita energia com 20 e poucos anos. E eu queria muito dar certo. E isso compensou qualquer diferença e eu comecei a ascender na minha carreira gradualmente. Mas aquele trabalho de escritório era um trabalho que não me deixava à vontade. Então eu estava sempre ligado nas oportunidades que apareciam. E isso é muito comum para as pessoas que têm muita energia, mas que têm pouco autoconhecimento, como era o meu caso na época. E com essa vontade acima da média, com essa energia muito forte, logo as oportunidades apareceram. E uma oportunidade que apareceu foi a oportunidade de eu ter a minha própria empresa. E isso, de alguma forma, mexeu bastante com o meu coração, mexeu bastante com a minha cabeça. Me trouxe uma sensação de liberdade, uma falsa sensação de liberdade. Eu abri a minha empresa, uma empresa de representação, e me mantive vinculado com a empresa em que trabalhava, mas agora com um contrato de parceria. E eu representava essa empresa numa área mais técnica, de transporte de grandes volumes de água, enfim, atendia prefeituras e propriedades rurais grandes. E aí eu comecei a viajar muito pelo interior de Santa Catarina e pelo interior do Paraná. E eu viajava muito, viajava quilômetros e quilômetros para atender clientes e apresentar o produto. E nessa mudança, né, nesse afã por novidades, por algo que mexesse mais comigo, também que me trouxesse sucesso financeiro, eu me deparei com ainda mais diferenças. Eu percebi que as pessoas com quem eu comecei a conviver eram ainda mais diferentes de mim. Então a minha pele bronzeada e meus cabelos desalinhados, eles gritaram ainda mais. Mas eu persisti, foi um ano ou 2 anos trabalhando, um ano mais forte, um outro ano menos forte, trabalhando com bastante afinco para que a empresa desse certo. E financeiramente eu tive alguns resultados muito interessantes e era promissora a carreira. Realmente eu poderia ter bastante sucesso financeiro, como muitos colegas que continuaram tiveram. Mas eu lembro de um dia que eu estava viajando pelo interior do Paraná e era a segunda semana já que eu estava viajando pelo interior do Paraná. E eu estava andando e tinha soja para todos os lados. Quem viaja bastante pelo interior do Brasil sabe do que eu estou falando. E num determinado momento eu tive a sensação de que eu ia ver o mar. E eu subi a montanha
com soja para todos os lados, e quando eu cheguei no topo, aquela sensação foi substituída pela realidade, que era mais soja, mais soja, mais soja, mais soja. Naquele momento eu parei o carro e percebi que tinha alguma coisa que estava muito desalinhada ali com valores pessoais meus. Eu dei a volta, dei meia volta e voltei aproximadamente 500 quilômetros e voltei para minha cidade natal, a cidade onde eu morava naquela época. Nesse turbilhão assim de dúvidas e de vontade, esse misto de vontade de dar certo com dúvidas sobre a profissão, eu comecei a praticar numa escola do método De Rose e no auge da minha ignorância, né, a ideia era eu praticar alguma coisa que me desse alguma satisfação e também para dar uma alongadinha, porque eu gostava de surfar e como eu estava muito longe do litoral, eu precisava fazer alguma coisa que me mantivesse em forma. E eu comecei a me aprofundar nessa cultura e percebi que era muito mais do que isso. Em determinado momento, o meu professor me convidou para ir para um tal de The Rose Festival, que acontece em Florianópolis, que é a cidade onde eu moro atualmente. E eu, com muita ignorância a respeito, mas com dinheiro sobrando, sem muitas despesas na época, decidi que ia passar um final de semana diferente. E eu lembro que chegamos no antigo Praia Tour, um hotel que nem existe mais, ficava na Praia dos Ingleses, e me deparei com um mar de gente bonita, um mar de gente interessante. Eram 700 pessoas hospedadas no hotel e em pousadas próximas participando desse evento. E esse evento me impactou de uma forma muito profunda, porque lá eu me deparei com pessoas que trabalhavam com o que dava prazer. As pessoas que trabalhavam naquele evento trabalhavam com paixão. E eu senti que era isso que eu procurava. Eu precisava de alguma coisa que me desse muita paixão, que me desse muita vontade de trabalhar. Eu precisava me entregar integralmente a alguma coisa, não poderia ser só por dinheiro. E voltando desse evento, eu decidi que eu ia me tornar um professor, um empreendedor na área de qualidade de vida, um profissional do The Rose Method. Eu fiz a minha formação lentamente, pois paralelamente tocava a minha empresa de representação. E em algum momento eu entrei numa encruzilhada. O professor, o diretor da escola em que eu era aluno e que estava fazendo a minha formação, o professor Gustavo Marçom, teve a necessidade de novos instrutores, pois os instrutores que trabalhavam naquela escola saíram para abrir uma outra escola lá em São José dos Campos. E ele estava sem equipe e eu tinha recém me formado nessa nova profissão. E aí eu fiquei numa encruzilhada. Será que eu largo a profissão que me dá dinheiro, que me dá sustento e me arrisco em alguma coisa que vai me dar mais paixão? Não sei se por ser um pouco inconsequente ou por ser muito corajoso, eu tomei a atitude de largar a profissão que me dava mais estabilidade por uma profissão totalmente nova aos 30 anos de idade. Foi bem estranho. O meu pai, quando soube da notícia, ele me olhou com um olhar assim, que era um olhar de pena quase, tipo, nossa, o que passou na cabeça desse menino? E muitas pessoas próximas, tanto da empresa que eu servia na época, quanto amigos pessoais, quanto familiares, de alguma forma acharam que eu estava ficando meio louco. Pois essa dúvida gerada pelas pessoas que me cercavam me deu muita gana e me deu assim uma vontade enorme de dar certo. E eu sei que não eram só eles que duvidavam desse sucesso. Eu também duvidava um pouquinho do meu sucesso e tinha muito medo de fracassar. Mas eu usei essa energia para realizar e para fazer, e dito e feito. Logo nos primeiros meses de aula, eu estava dando aula, muitas aulas. Estava dando em torno de 8, 9 aulas. E eu fiz dar certo a profissão.
depois de 10 anos servindo a escola de Joinville, eu adquiri a minha própria escola aqui em Floripa e hoje eu posso dizer que eu tenho muita paixão no que eu faço e o meu compromisso é fazer com que as pessoas tenham muita lucidez e muita coragem para tomar decisões pautadas em valores próprios, em valores pessoais.